Eu sei que você já deve estar cansado, cansada de ouvir vídeo falando, ai, não cometa esse erro com a lei da atração, você não pode cometer esse erro com a lei da atração. E quando você vai ver, é mais do mesmo. Eu sei disso, tá? De verdade, eu sei disso. Mas assim, o erro que eu vou falar aqui para você hoje é algo que eu vejo muitas pessoas cometendo. Eu gosto de ler os comentários de vocês aqui no canal. Muitas vezes eu acompanho o canal de outras pessoas e vejo as pessoas cometendo esse erro, tá? E olha só, né? Para ser honesta para você, eu confesso que antes de gravar esse vídeo, eu pensei em gravar esse vídeo, depois eu falei, quer saber, eu não vou gravar esse vídeo, não. Nada a ver, isso já deve ser chovendo no molhado, não preciso mais falar isso, né? Na altura que a gente está, com tanta informação que tem sobre ler atração, difundida na internet, de livro de ler atração, enfim, todo mundo deve saber isso e eu não vou ficar desgastando, falando mais do mesmo para as pessoas. E aí, gente, o que aconteceu? Abri meu e-mail, hoje é sábado, nem é um dia que eu costumo olhar e-mail. Abri e-mail e aí tinha uma mensagem lá de uma seguidora. E a mensagem dela se tratava exatamente disso que eu ia te falar. Aí eu falei, não, não dá para deixar isso passar. Eu tô achando que todo mundo sabe, às vezes eu cometo esse erro de acreditar que todo mundo está na mesma página que eu, que todo mundo está no mesmo time e que já sabe dessa informação. E aí eu falo, é informação demais e não é. Por isso que hoje eu vim falar para você aqui, um erro realmente é o erro, sabe? É o erro. Se fosse categorizar por erro, seria o erro, top um, assim, o mais cometido e o que mais atrapalha o processo de manifestação da sua realidade, de permissão, né, de receber aquilo que você desejou para o universo, é esse erro que eu vou te falar aqui hoje. E hoje eu vou te falar como você conserta, tá? Como você conserta ainda hoje, porque não adianta eu te falar o erro, tem muita gente que consome um vídeo inteiro te falando o erro, chega no final você sai sabendo o problema do erro, a consequência do erro que isso te causou, sentindo péssimo com você mesmo e não resolve nada, né? Então, o meu objetivo aqui não é fazer isso, é trazer a solução, tá? Então, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo e vamos lá falar sobre isso hoje, gente. Olha só, né? Primeiro de tudo que eu quero falar aqui, eu vou te falar qual é o erro, vou te falar de onde vem esse erro, mas não se maltrate, não se culpe, tá? Muitas vezes, né, a gente começa a ouvir lei da atração, assistir conteúdo, e muitas vezes a gente se coloca no lugar de culpa. A gente vai para um lugar de culpa. Às vezes as pessoas fazem a gente sentir mal até com a gente mesmo. Putz, mas tipo, como é que eu estou cometendo isso? Não está tudo bem, tá? Entenda que muitas vezes, talvez você um dia não tenha cometido esse erro, tenha conseguido passar adiante, aí agora está cometendo de novo. Acontece comigo, acontece nas melhores famílias. Eu quero dizer que muitas vezes, diante da fase que a gente está da vida, a gente tem facilidades e a gente tem dificuldades. Você pode ser que você olhe para o seu passado e você fale, mas eu tirava isso de letra antes, por que eu estou fazendo isso agora? Tá tudo bem. Nessa fase, nesse nível de desafio do jogo, você está lidando com isso de uma forma diferente, está aprendendo a lidar, a gente nunca para de aprender. Quando a gente coloca nessa perspectiva, eu nunca paro de aprender, eu estou sempre no processo de aprendizado, eu olho para mim com muito mais amorosidade, eu me acolho, tá? Eu me acolho, eu olho para minha realidade e falo, é o melhor que eu estou fazendo agora. Tá tudo bem eu não saber, e que bom que eu estou aberta a aprender. Beleza? Então, esse é o ponto crucial. E quando a gente começa a fazer isso, já é meio caminho andado. Por quê? A gente está vibrando numa vibração de alto amor. O erro não tem nada a ver com isso, tá? Mas eu já adianto para você que isso é fundamental nesse processo. A gente pensa tanto em cuidar da nossa vibração, mas a forma que a gente se vê, a forma que a gente comenta com a gente mesmo, que a gente se comunica com a gente mesmo, que a gente conversa mentalmente, interfere na nossa vibração, né? Então não se culpa, não se rejeita, se ama como você é nesse momento. Ok, tá tudo bem mesmo. Tá tudo bem, eu não sabia, tô aberto para aprender, tá? Beleza? Então, dito isso, vamos lá. Primeira coisa, gente, né? Qual é esse erro que você comete? Primeiro de tudo é entender de onde que ele vem, tá? Esse erro vem muito da gente entender, né, que a gente é um ser físico, que a gente está nessa realidade física e que a gente se baseia nos nossos cinco sentidos. O que são os cinco sentidos? Vamos voltar para a linha lá do primeiro ano da primeira série, tá? Da primeira série lá com a professora Ana Lídia, vamos lá, né? O que que acontece? Quais são os cinco sentidos? Tato, olfato, visão, paladar e audição. Tato, olfato, visão, paladar, língua e audição. A gente está acostumado a se guiar nessa realidade com base nos nossos cinco sentidos. Eu acredito naquilo que eu vejo, eu acredito naquilo que eu toco, eu acredito naquilo que eu sinto, eu acredito naquilo que eu ouço, você entendeu? Naquilo que eu sinto gosto. E além disso, não existe. E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a estudar a lei da atração se baseia justamente numa técnica de fé, acreditar naquilo
que você não vê. Pois é, muitas vezes a gente não entende, a gente pergunta, e onde que está Deus na lei da atração? Né? E a Bíblia, o que tem a ver a Bíblia com a lei da atração? Tem a ver que a lei da atração é uma prática de fé. Você crê e por isso você vê, né? Só que crer para ver significa que você precisa abrir mão daquilo que você só acredita com seus cinco sentidos, que só existe para você com base nos seus cinco sentidos. Você entendeu? Tenta entender, e vamos chegar no meu raciocínio para você entender. Como assim, Aline? Se tudo agora que eu acredito se baseia com base, né? Vamos lá, de novo. Se tudo aquilo que eu acredito que é real, eu só acredito porque eu meço, eu consigo sentir, mensurar com os meus cinco sentidos físicos, para eu acreditar no que eu não vejo, eu preciso entender que existe algo além dos meus cinco sentidos físicos. Beleza, pegou. Então, qual é esse erro? Agora, explicando de onde vem a origem dele, deixa eu te explicar qual é o erro. É você ficar pensando em como você vai fazer para você realizar aquele desejo. A seguidora estava perguntando justamente isso. Ela via um caminho para realizar aquele desejo que ela quer. Ela entende que só existe um caminho, uma forma dela realizar aquele desejo. Como ela não vê outras, né? Ela está desesperada porque é como se fosse o tempo acabando para ela chegar naquele resultado, né, que ela deseja. E ela não vê o recurso. O que está acontecendo aqui? Você entendeu? Da prática de fé que eu te falei, ela está acostumada, habituada a se basear nos cinco sentidos físicos dela. E aí, com base nisso, o caminho que ela consegue ver, ouvir, cheirar e tocar, né, que ela acredita que é o único caminho, não está se manifestando. Então, toda a questão que está por trás dessa dificuldade vem da fé, de crer no invisível, do crer no intangível, de entender que existem infinitas possibilidades para aquilo que a gente deseja. Como assim? Toda vez que a gente deseja algo, naturalmente, a nossa mente tende a fazer um relatório. Peraí, eu desejo, por exemplo, sair desse lugar que eu estou aqui e mexer nesse armário, mexer e pegar um livro. Então, ela começa a traçar um caminho. Eu preciso mover minha mão e até lá pego um livro. Esse é o caminho lógico que a mente conhece, baseado no que ela já experimentou, no que ela já viveu. E aí, o que a gente faz com tudo com a nossa vida? Eu preciso viver uma vida de determinada forma, um novo trabalho e tal. Aí eu vou lá para o meu caminho mental, observo as opções que eu tenho, e ali, dentro das opções que eu tenho, eu começo a verificar quais são possíveis e como eu vou fazer para realizar, ou seja, baseado no que eu já vi, no que eu já ouvi, no que eu já presenciei, no que eu vi acontecer com alguém. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a quarta encomenda para esse mês. Estou com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer da permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo. E aí, com base nisso, eu começo a entender as possibilidades para eu alcançar aquele estado emocional que eu quero. Como assim, estado emocional? Pirou aonde? Calma. O que a gente quer com cada desejo que a gente quer é se sentir de uma determinada maneira. Tá? No final de tudo, todo desejo é um desejo de se sentir diferente do que você sente agora. Mais rico, mais feliz, mais livre, enfim. Tá? Então, é sempre um sentimento, né? Uma busca de um sentimento de se sentir bem. Essa busca emocional. E aí, eu acredito que eu só vou conseguir alcançar aquele sentimento que eu quero a partir desses caminhos que eu conheço. Só que a nossa mente, ela é limitada, ela só consegue se basear, primeiro, no tangível, vejo, ouço, cheiro e toco, né? E no que eu já vivenciei. Ela é uma biblioteca limitada. Imagina aqui, ó, minha estante de livro. Pensando com base, né, num livro, num único livro, vou pegar um livro pra você ver. Olha só, eu tenho um livro aqui na minha mão e aqui eu tenho muito mais livro. Entende? Então, aqui, comparado a esse livro, aqui eu tenho muito mais informação. Beleza? Agora, comparado a uma biblioteca gigantesca, essa estante não é nada.
Entende? Então, o que seria a nossa mente? A nossa mente seria como se fosse essa estante. Ela tem uma quantidade limitada de informação. E aí, gente, quando a gente deseja algo, quem vai criar algo pra gente não somos nós. Não somos nós. É o todo. Quem é o todo? Tudo que existe nesse universo originalmente veio do todo. Vamos pegar a Bíblia para se basear. Eu vou pegar a lei da atração e vou pegar a física também para você entender, tá? Mas na Bíblia tem lá em Gênesis, primeiro capítulo, primeira parte, primeiro versículo, logo no começo, no início não havia nada, apenas o Espírito de Deus. O que é Deus? O todo, essa energia criativa que dá origem a todas as coisas, tá? Então, essa energia que dá origem a todas as coisas, o todo, né? Ela existe antes de tudo que há, e ela foi quem criou tudo que existe. Quando a gente pensa nisso de forma científica falando, o que a gente vai pensar nisso? Quando um cientista, quando alguém que trabalha num laboratório vai lá e analisa um objeto, caneta, relógio, tá? Um objeto de madeira, de plástico, a água, o que for, vai perceber que é composto por moléculas. Quando analisar essa molécula de uma forma ainda mais microscopicamente falando, vai entender que nessa molécula, abaixo de tudo que existe, só existe nada, energia criativa, ou seja, o todo que é tudo que há, tá? Então o todo deu origem a tudo e é o todo que continua dando origem a tudo aquilo que a gente deseja. E o todo, diferente de nós, quando você pegar a literatura, talvez você veja como eu superior, eu inferior, centelha divina, fonte criadora, universo. Você vai entender que, diferente de nós, ele tem acesso a tudo o que há. Como assim, Aline? O todo tem acesso a tudo, gente, porque ele não se limita somente à minha biblioteca. Quando a gente vem para esse corpo físico, nosso processo, né, da entrada no plano físico, a gente só se limita à nossa vivência física, que está aqui no nossa cachola, no nosso arquivo mental. Só que, conectado a isso, nós estamos todos conectados, porque nós somos de origem, né? De origem, somos feitos da mesma coisa, dessa energia potencial que é o todo. A gente é o todo e a gente tem acesso a tudo isso. Então, o todo tem acesso a informações que eu não tenho. Imagina que eu tenho acesso à biblioteca, que aí eu penso, se eu consigo, por exemplo, eu quero construir um móvel. Aí eu falo, eu vou construir um móvel X, Y, Z. Aí eu vou e olho para essa biblioteca aqui, né, que eu tenho em casa, e falo assim, não dá para construir um móvel, só tem esse caminho. E nesse caminho eu não tenho recurso. Agora, quando eu pergunto para o todo, quando eu peço, quando eu tenho desejo de pedir, quando a gente passa por um momento de escassez, um momento de dificuldade, qualquer momento de contraste, que eu experimento algo que eu não quero, eu peço. Você entendeu? E aí, quando eu peço o todo, que me conhece, que sabe as minhas limitações, que sabe as minhas dificuldades, que sabe as minhas crenças, ele busca um caminho além das minhas crenças, além das minhas dificuldades, ou seja, ele contorna, tipo água, sabe? Ele vai contornar as minhas dificuldades para que assim eu consiga sanar aquele problema. Ah, beleza, ela é uma pessoa que, tipo, gosta de, sei lá, de viajar de repente, vamos supor. Aí a pessoa, eu quero viajar, eu quero ir para a Europa, mas eu morro de medo de avião, um exemplo, tá? Aí, não, tudo bem, beleza, ela morre de medo de avião, mas ela adora praia, ela adora água, tal, então ela pode ir de navio. Aí eu aqui, na minha incredulidade, na minha falta de capacidade de acreditar no mais, eu penso, mas só tem esse caminho para eu ir para a Europa, por exemplo, sabe? Porque eu só estou olhando para algumas possibilidades, e o todo conhece milhares de possibilidades e cria novas com base em quem eu sou. Você entendeu? Então, qual é o erro, né? Como eu falei, você se limita, você olha para as suas potencialidades, para o que você consegue fazer, somente o que você consegue fazer. Hoje você fala, eu não consigo. Um exemplo clássico aqui que eu falo sempre: muita gente aqui no canal tem um desejo insano, assim, de fazer concurso público, de passar em concurso público. Só que tem pessoas, gente, isso é muito comum, eu já vi acontecer muito na vida, tá? Que tem muitos potenciais incríveis. É uma pessoa que se comunica super, de repente é uma pessoa que é super criativa, de repente é uma pessoa que cozinha pra caramba. Já aconteceu, inclusive, né? Tinha uma conhecida que ela trabalhava em escola, tinha passado concurso, trabalhava em escola, tal, tudo para seguir o figurino, com base no que a família dela queria, porque a família dela achava que tinha que ser um emprego estável, blá, blá, blá e tal. E essa pessoa, ela cozinhava pra caramba, sabe? Fazia coisas em todas as épocas do ano que dá pra ganhar dinheiro, ela ganhava um dinheiro maravilhoso, muito além do que ela ganhava na escola. Ela não se realizava na escola, a verdade era essa. E ela amava cozinhar, só que o que ela fazia? Ela fazia o trabalho dela, que dava muito calor no coração dela, que dava resultado, que ela amava, que ela ganhava muito dinheiro, né? E dava tudo certo para ela. Ela fazia aquilo como um bico e ela escolhia a escola porque ela achava que aquele era o único caminho que ia levar ela para onde ela queria, para o reconhecimento, para tudo que ela queria. Você entendeu?
o que acontece? Então, muitas pessoas, às vezes, aqui no canal falam assim, eu tô tentando fazer concurso e não sei o que e tal. Eu ajudo, eu explico técnica, resultado. Só que muitas vezes você tá limitando as suas opções. Você olhou para sua vida, tipo, vou pegar aqui, né, algumas coisas para exemplificar. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui, nesse patamar, esse é você. E aí você olha assim, eu quero chegar aqui. E como eu vi, por exemplo, a Aline, eu vi fulano, eu vi Beltrano, seguindo o caminho do concurso público, e esse é o único que eu conheço, então eu tenho que seguir o concurso público. Mas às vezes você não é a pessoa, sabe? Aí tem gente que pergunta, mas isso não infere o livre-arbítrio? Não, não é que não infere o livre-arbítrio, não. Você pode fazer o que você quiser, mas às vezes o que acontece é que tem caminhos de menor resistência para você chegar onde você quer. Você entendeu onde eu quero chegar? Tá batendo na mesma porta, batendo, martelando, mas às vezes aquela porta, né? Uma vez eu até publiquei um post assim no Instagram e a pessoa falou, mas isso não fere o livre-arbítrio? Eu prefiro ser feliz, entendeu? Entre estar certo e ser feliz, eu prefiro ser feliz, principalmente pelo caminho de menor resistência. Então, eu quero dizer isso. Muitas vezes você está ali tentando forçar um caminho, sendo que, na verdade, existem outros caminhos para você chegar onde você quer, beleza? Então, o que eu quero dizer é que você, quando fica pensando no como você vai realizar alguma coisa, no que você consegue ver, no que seus cinco sentidos conseguem ver, no que sua mente já conseguiu pensar para chegar naquele caminho, você se limita. Porque a fonte criadora, o todo, né, ele já encontrou um caminho de menor resistência e na literatura já existe isso que fala que o todo, a fonte criadora, o seu eu superior é como se fosse um microdeus, tá? Que ele está consciente de você. A gente aprendeu, né, a ideia de um único Deus gigante que tem que cuidar de todo mundo, tipo no filme Todo Poderoso, e ele tem que se desdobrar para dar atenção para bilhões, zilhões de pessoas no mundo, né? E essa ideia faz que a gente pense assim, que lugar da fila eu tô, né? Na fila de Deus para ser atendido. E não é bem assim. Quando a gente entende o superior, a gente entende que tem um micro-Deus individualizado que aceita você como você é. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Não se perturba, não fica preocupado que você deveria saber, porque o seu superior te ama como você é. Então, assim, que te aceita como você é, que ama você como você é, que não importa quais sejam as suas limitações, vai encontrar um caminho para você chegar naquilo que você quer, beleza? Um caminho de menor resistência. Então, o seu eu superior, ele encontra de 30 a 40 formas para conseguir aquilo que você deseja. Ou seja, ele já criou 30 a 40 caminhos para conseguir aquilo que você deseja, independente do que seja. Então, você está vendo cinco e achando que esses são os únicos, e às vezes esses parece que vão te dar um trabalho que hoje você não tem recurso para chegar, né? De repente tem que ser desse jeito, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa para conseguir isso. E o seu superior falando, calma, você consegue muito mais fácil. Você consegue com muito mais facilidade. Eu consigo encontrar um caminho para você. Você entendeu? Eu já consegui. No momento que você desejou no seu coração ter isso, é porque já existia um caminho para você chegar até o isso. Beleza? Então, esse erro, gente, né, para não ficar claro ainda, é ficar pensando no como. Tem gente que compara o como. Mas fulano conseguiu porque tinha um filho que deu o presente. Porque fulano tem família que pode ajudar, eu não tenho. Você está de novo tentando entender como vai acontecer. O como não é com você. Entenda que assim, você está aqui numa faixa de realidade que tem acesso a uma quantidade limitada de informações e o seu eu superior está numa outra faixa com acesso a infinitas possibilidades para você chegar naquilo que você quer, tá? Então, quando a gente fica tentando conseguir por nós mesmos, a gente acaba, muitas vezes, batendo cabeça, indo por um caminho que muitas vezes não é um caminho de menor resistência para a gente, tentando forçar o caminho de menor resistência, e a gente acaba não chegando a lugar nenhum. Comenta aqui para mim se já aconteceu para você, de você estar procurando alguma coisa, de você ter tentado resolver alguma coisa. No momento que você soltou, parece que aquilo veio para você de uma forma super simples, super fácil, que tipo, caramba, era só isso que eu precisava fazer e tipo, alguém chegou e resolveu para você, algo que estava quebrando sua cabeça. O que aconteceu nisso? Você estava batendo a cabeça no caminho que você achava que era o caminho, e no momento que você foi lá, se distraiu um pouquinho, que aconteceu é que a solução veio. Por que que isso acontece? Agora a gente vai para a resposta. Tá? A gente tem que distrair, calma, que eu já vou te dar uma dica muito melhor, muito valiosa de como que você sai disso, tá? Do como para você começar a se alinhar com os caminhos de menor resistência que o todo já criou para você. Você entrar num estado de permissão, começar a permitir que esses caminhos vão se desenrolando para você, tá? Então, vou te falar aqui e antes de te falar, se você já está gostando desse conteúdo, se você já recebeu uma dica de ouro aqui nesse canal, já deixa o seu like aqui,
tá? Aqui eu estou trocando com você, eu estou te passando uma informação que pode te ajudar e você passa uma informação que vai te ajudar duplamente, ajuda a mim, mas não somente a mim. Quando você deixa o seu like no canal, o que acontece é que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo valioso que te ajuda e vai te mostrar mais conteúdo como esse, tá? Então, você está melhorando o algoritmo do YouTube para você mesmo, está fazendo com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas e, claro, me motivando a gravar muito mais, né? E assim trazer mais conteúdo para você que vai te ajudar também. Então, sempre vai ser de ajuda para todo mundo, tá? Então, deixa o seu like aqui embaixo. E se ainda não é inscrito no canal e gosta de aprender sobre lei da atração de uma forma simples, descomplicada, que te ajuda a colocar em prática no seu dia a dia, se inscreve aqui, ativa todas as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando tiver conteúdo novo aqui no canal e vai sempre mostrar para você os conteúdos, beleza? Então, vamos lá para a nossa dica, gente, para essa dica prática de como você corrige isso. Primeira coisa, tá? Entenda que o passo de criar o seu desejo não é seu. Eu sei que esse passo não parece bem uma dica, mas é uma compreensão que você precisa ter, tá? Então, assim, não é seu. Não é seu, esse passo não é seu. Você tem que entender que se fosse para ser seu, você não teria eu superior. Eu sei que a gente vive num mundo onde a ação é muito valorizada, mas se você não age, até tem uns conhecimentos, né, de lei da atração que falam, você também tem que fazer a sua parte, né? E muitas vezes a sua parte é não atrapalhar, tá? Tem uma frase que eu conheço há muito tempo que diz o seguinte: muito ajuda quem não atrapalha. Então, muitas vezes, a sua parte é não atrapalhar, a sua parte nesse processo é o permitir, é a arte da permissão. Então, permitir é o quê? Deixar que alguém faça algo, entendeu? E sair do caminho. Então, aquela ideia, né? Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Como? Tem uma outra frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: o que adianta correr quando se está no caminho errado? Eu não sei se é um provérbio africano ou alemão, não lembro. Mas é um provérbio que diz isso. Muitas vezes você está correndo para fazer alguma coisa que está no caminho errado, está na direção errada. Então, você não está ajudando nada, tá? Então, essas são as duas premissas que você tem que entender. Essa primeira premissa, na verdade, de você entender que você não sabe o como. É humildade, a gente aceitar a nossa humildade, né? A gente tem que se reconhecer, entender nossas potencialidades. Claro, beleza, isso é ótimo, ter autoconfiança, mas também a gente tem que ser humilde e entender que a gente não está vendo tudo, que o controle inteiro não está na nossa mão, tá? Então, essa é uma forma também da gente entender, peraí, eu não estou vendo tudo. E aí, com essa premissa, quando você acha que as coisas estão dando errado na sua vida, porque não estão acontecendo como você gostaria, você começa a se acalmar e não perde a fé. Beleza? Quando você sabe que peraí, não tá tudo no meu controle, o que parece que tá dando errado, não tá dando errado. E aqui eu vou dar um exemplo, né? Eu já falei isso em alguns outros podcasts, mas eu vou falar que aconteceu, inclusive eu estava no Rock in Rio algum tempo atrás, quem me segue no Instagram já viu isso, né? E aí o que aconteceu? Na hora da saída, gente, eu não sei, sabe? Tipo, se fosse lá na Bahia, falariam que eu teria sido, sei lá, variada pela caipora. Que é do Nordeste, sabe do que eu tô falando. Porque eu me perdi de um jeito que vocês não têm como imaginar. Eu lembro que eu saí do show, é grande o lugar, sim, mas eu sou boa, geralmente, em me localizar com as coisas. E aí, quando eu pensei que eu tava indo na direção, eu tava indo pro fundo do Parque Olímpico. E a saída, onde eu precisava sair para encontrar a galera que tinha comigo, era pra frente. E eu queria, né? Eu tava num lugar e para o lugar que eu tinha que ir era longe, tá? Vamos explicar aqui, né? Contextualizar. Eu lembro que tava perto de terminar o show e eu fiquei pensando, eu fiquei sozinha na maior parte do evento e tal, não tava com a galera que tava. E aí o que aconteceu é que eu fiquei com aquele pensamento, tipo, putz, eu preciso, né, encontrar as pessoas, mas eu não tô afim de, tipo, de ficar procurando. Eu quero aproveitar o evento, que é muito grande, então eu não vou ficar aqui toda hora caçando todo mundo. Fiquei aproveitando minha vida lá e tal. E aí, gente, o que que aconteceu, né? Quando terminou o show, eu fiquei nisso, falei, putz, 2 horas da manhã, eu não quero sair andando sozinha, né? E pela rua aqui sozinho. E aí eu pensei, beleza, mas eu não sei como é que eu vou encontrar o povo. Tá, beleza, foi, aceitei. Falei, tá bom, Aline. Mesmo Deus te trouxe até aqui, te protege na volta, né? E se acalma, aproveita o teu show, fica feliz e tá tudo bem. E fiquei nisso. E aí, quando terminou o show, eu falei, deixa eu colocar sebo nas canelas para ir embora desse lugar enquanto tem muito movimento na rua, né? Aí eu fiquei nisso e tal. E aí, gente, eu saí achando que tava indo pro fundo do negócio para frente, do negócio. Andei. Imagina você andar numa multidão? Foi eu. Aí, quando eu tava andando, quando eu penso que não, eu tô sentindo que eu acho que eu tô indo pro caminho errado, que eu não tô vendo nada, sabe? Do lugar que eu tinha escrito, né? Um letreiro grandão, Rock in Rio. Não tô vendo esse letreiro, alguma coisa tá errada. Eu falei, deixa eu perguntar para alguém. Perguntei para uma pessoa, não, é o fundo, você tem que ir para lá. Eu falei, obrigada, já tinha andado, sei lá, muito.
E aquela multidão de novo. E aí fui eu de novo para o lado certo. Quando eu chego no lado certo, começa a ver um monte de placa. Placa para cá, placa para lá, placa para lá. E aí, primeiro eu comecei a ir numa direção, sabe? Tipo, certa, vou nessa direção, que essa direção é o caminho certo. Aí depois a minha mente veio, não, tu tem que ir para lá. Eu falei, então vamos para lá. Aí comecei a seguir numa direção, passei por uns guardas, aí comecei a ver que eu tinha que pegar uma passarela. Você já vai entender, tá? Se acalma que eu não tô enrolando, não. Você já vai entender. Aí eu falei, caceta! Tipo, eu acho que isso vai dar errado, porque eu vou parar lá na casa do cacete, eu só precisava voltar. E aí tinha que passar por uma passarela e tal. De novo veio aquela intuição. Pergunta. Perguntei no grupo de pessoas, né, que eu tinha ido, eu falei, gente, me fala, a saída pra gente é a saída que, sei lá, acho que era pro metrô, BLT, alguma coisa do tipo, ou a outra? Não, ele tá indo pro lugar errado. Tentei passar pelos guardas, você acredita que até os guardas queriam me barrar? Pois é, os guardas queriam me barrar, gente, e não deixavam eu sair, eu falei, moça, eu preciso ir. E aí, o que que aconteceu, né, nessa história toda de tentar sair, tinha uma galera, a minha galera, que tava lá, e aí falou assim, a gente tá aqui ainda, a gente espera você. Aí eu, tá bom, já quase chorando, juro por Deus, tava quase chorando. Aí, porque imagina, né? Presa no negócio, sem ter pra onde ir, passar lá pro outro negócio, eu tava entrando em desespero. Aí eu, peraí, tá bom. Gente, vocês me esperam, eu tô tentando passar pelo guarda. Eu consegui passar pelo guarda, ando, porque o negócio era grande, né? O espaço era grande pra caramba. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo me esperando, rindo, feliz, né? De boa. E aí, o que que aconteceu, gente? Eu fui andando com as pessoas que eu queria ir. Aí, o que que eu quero dizer com isso? Né? Onde que eu tô contando? Para que que eu tô contando essa história toda? Na minha ignorância, não a ignorância de eu sou burra, mas na minha limitação, eu acreditei que se ou eu teria que procurar as pessoas enquanto eu estava no show para conseguir ir embora com elas, e é um lugar bem grande, eu não sei quantas milhões de pessoas cabem ali, 1.000, milhões, não sei, sei que é muita, sabe? Quando você tá lá, você pensa que é uma multidão de gente, talvez eu esteja até exagerando, mas lá dentro é muito grande e, tipo, tinha muita gente. E aí, para você encontrar, imagina, procurar agulha no palheiro, né? Não dá, eu ia falar agulha no formigueiro, mas ainda bem que eu lembrei que é o palheiro. Mas, enfim. Então, não dava para encontrar. Aí, a minha ideia era, eu vou aproveitar, né? E vou sozinha. Só que lembra que eu te falei que tem um todo, sabe das minhas limitações, conhece caminhos de menor resistência para aquilo que eu quero e sabe me orientar? Aquilo que eu achei que, na verdade, estava dando errado, eu me perder, na verdade, era dando certo para eu me achar, para eu chegar naquilo que eu queria, que era ir junto com as outras pessoas para conseguir chegar naquele lugar. Você entendeu? Então, muitas vezes a gente acha que existe somente um jeito da gente chegar naquilo que a gente quer. Só tem um jeito disso acontecer, só tem um jeito de eu falar com as pessoas, só tem um jeito de eu chamar as pessoas lá no privado e eu sou tímida, só tem jeito de eu fazer isso e, tipo, não. Tem outros jeitos e, na verdade, muitas vezes o jeito que você acha que tá dando errado na sua vida, porque você não tá vendo acontecer o movimento que você, pelos seus olhos físicos, lembra que eu te falei que a gente está sempre se baseando no que a gente vê, ouve, cheira e toca? Então, se eu estou fazendo isso aqui, que parece que está dando errado, na verdade, eu estou, né, indo na direção contrária. Não está acontecendo aquilo que eu quero. E, na verdade, está acontecendo aquilo que você quer. Só que como o plano de realização não é seu, você não está vendo. Então, o fato de eu ter me batido cabeça lá, um monte, na verdade, foi necessário, porque aquelas pessoas, diferente de mim, que estava apressadona para ir embora, preocupada, elas estavam relax. Então, se eu tivesse conseguido chegar na primeira hora, acertar o caminho, conseguir sair pela saída certa, elas teriam ficado para trás e eu teria ido antes. Você entendeu? Então, assim, na verdade, o que parecia atraso não era atraso. Aquela confusão toda não estava sendo variada pela caipora, não. A confusão toda, na verdade, era o universo me guiando para que eu conseguisse me encontrar com aquelas pessoas para chegar aonde eu queria, no que eu realmente queria, que era me sentir mais seguro junto com eles. Você entendeu? Só que eu não sabia. Eu não sabia. E aí eu achei que o caminho era errado. Que aquele caminho que eu estava acontecendo estava dando errado porque eu não estava vendo as pistas que eu achava que eu tinha que ver para conseguir chegar no caminho certo. Na verdade, o universo tinha algo muito melhor para mim. Não de ir sozinha, mas de exatamente como eu queria que fosse. Tá? Então, gente, essa é a primeira coisa, né, que eu falei aqui, que eu contei isso para você entender. Você precisa entender que o plano não é seu. Então, quando você percebe que as coisas não estão acontecendo como você quer, você continua confiando porque o caminho ainda está indo para aquilo que você quer. Boa tarde, gente feliz e abençoada. Eu venho compartilhar com vocês o seguinte: consegui manifestar uma viagem para a Itália.
desde o ano passado que eu falava que o meu próximo aniversário, ou seja, este ano, eu ia passar no hotel. Conheci o canal da minha amada Aline e fui seguindo e amando cada conteúdo. Comecei a fazer o caderno da permissão e o caderno da gratidão e manifestei não só acomodação grátis no hotel. Deus é tão maravilhoso e sempre nos dá muito mais do que a gente pede. Esse hotel fica na Itália, em Milão, e eu estou indo dia 16 com meu marido comemorar o meu aniversário, que é dia 17, e volto no dia 23. Gratidão, gratidão, gratidão e muita gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo. Segunda coisa, entender que existem mais caminhos além daquele que você acredita. A terceira dica é fundamental, tá? Eu já vou te ajudar muito com isso. Entender aquilo que eu te falei. Talvez você tenha ouvido o vídeo, mas não tenha entendido que essa é uma parte do processo. Entender que existem caminhos além daqueles que você está vendo, tá? Caminhos além dos que você está vendo. Muitas vezes está batendo na porta de um caminho, achando que aquele é o lógico, mas aquele caminho não é para onde você está indo. E também não tem nada de errado de você estar fazendo isso, batendo cabeça, que nem eu fiquei lá indo pro portão, indo pro outro, indo pro outro. Na verdade, não tem nada de errado, porque esse processo pode estar te preparando para aquilo que vem no futuro. Antes, não sei se você sabe, eu gosto de contar minha vida um pouquinho aqui para você entendendo a lógica, né? Você pode me olhar e falar assim, Aline, né, trabalha aqui no canal do YouTube, então provavelmente ela sempre estudou, ela sempre foi dessa área de, sei lá, terapeuta e blá, blá, blá. Não. Formada em técnica e nutrição, formada na faculdade de nutrição depois, trabalhei na prefeitura, sempre na área de saúde. O que você está fazendo aqui, Aline? Tudo me preparou para o que eu faço aqui hoje, mas não tem nada a ver, esse trabalho de nutrição, não sei o quê. Tudo me preparou para que eu chegasse aqui. Antes de passar por aqui, eu aprendi tanto de coisa, gente, vocês não têm noção. Eu aprendi a editar vídeo por conta da minha transição de carreira. Eu aprendi a conversar com outras pessoas através da internet, etc. Essas coisas assim que eu faço aqui hoje para conversar com você. Eu aprendi a usar câmera, eu aprendi um monte de coisa, tá? Um monte de coisa antes que parecia não ter fundamento nenhum para minha vida. Você entendeu? Eu estava lá no background, né? Ajudando outras pessoas a criar conteúdo, editando vídeo, aprendendo a criar materiais, sabe? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E aí, o que acontece? Hoje eu estou aqui compartilhando conteúdo para você. Hoje, quando você entra no meu canal, né, que você assiste um vídeo, eu coloco umas edições, até que esses não estão tanto. Mas, assim, lá no comecinho, geralmente eu faço fazer umas edições muito loucas para você entender o processo. Como que eu aprendi isso? Foi ao longo da carreira, Aline, mas como nutricionista, sim, eu tinha que fazer apresentação de trabalho. Quando eu trabalhava com nutrição, eu tinha que treinar os colaboradores. E isso me ajudou a aprender a falar, porque no começo, minha filha, se você pegasse a Aline que tivesse acabado de sair do ensino médio, eu pagava para apresentar trabalho para mim. Como assim? Era uma troca de favores. Os meninos da sala não sabiam fazer o trabalho, mas tinha a cara de pau insana de falar qualquer coisa. Então, eu fazia a parte escrita, segurava o cartaz e eles apresentavam. Então, assim, curso técnico me ajudou a aprender a falar, a me comunicar, a me soltar mais para falar. Os outros trabalhos que eu fiz também, eu era agente comunitária, mas isso ajuda em quê, ali? Eu tinha que bater na porta de pessoas que eu nunca tinha visto na vida e ter que falar com elas. E eu era hiper tímida, só que isso me ajudou a conversar, a me soltar. Fiz um monte de curso que eu achei que não estava dando nada certo na minha vida. Fiz um monte de curso, gente, que, tipo, tinha nada a ver. Eu achava, gente, meu Deus do céu, foi dinheiro jogado fora. Não foi, foi investimento. Só que eu não sabia o plano todo. Então, eu poderia acreditar que era dinheiro fora. E até hoje eu não sei o plano todo. Sabe? A gente, às vezes, quer ter certeza das coisas. E aí a gente pensa, ah, tá, mas então você chegou. Não cheguei, sabe? Tô no caminho. Pode ser que esse caminho mude completamente. E o que eu fiz aqui nunca vai se desperdiçar. Você entendeu? Talvez o que você esteja aprendendo hoje sobre concurso público, e aí você foi buscar para concurso público, você aprendeu a lei da atração, que talvez te leve por um caminho completamente lógico. De repente você acha que você é o seu caminho, que a sua vitória, que a vida que você quer é só lá na Europa, de repente. E aí você está aqui hoje aprendendo coisas que vai te ajudar a chegar naquele caminho, que é o caminho de menor resistência para você. Então nada é perda de tempo, tá? Mas é você entender que existem muitas possibilidades além daquela que você vê, e que o que está acontecendo não é um erro, muitas vezes é o que está te preparando
para um processo lá na frente. Eu sei que às vezes parece, né, é papo gospel, né? Nossa, mas essa coisa assim, parece nada a ver com natação. Parece não, tem tudo a ver com natação. Eu fiz tanta coisa na vida, gente, de verdade, não parecia que se correlacionava com absolutamente nada. Nada, nada. E hoje eu olho e vejo e falo, nossa, como isso me ajudou, sabe? Como isso me ajudou nisso, como isso me ajudou naquilo, como isso me ajudou naquilo outro. O fato de ter começado a ler super cedo me ajudou hoje a entender muitos livros com muito mais facilidade. Então, tudo tem um porquê, só que você não precisa saber. Isso é fé, isso é confiar. E como eu falei, a hidratação é uma prática de fé. Agora, a terceira e última dica, super prática, para você começar a aplicar ainda hoje, tá? Que é uma dica que vem de um autor não, né? De uma consciência chamada Bashar, tá? É uma consciência tipo Abraham Hicks. Eu não vou me expandir muito para explicar sobre quem ele é, mas é que nem os mesmos ensinamentos que eu pratico aqui no canal de lei da atração, de expansão de consciência também, só que uma outra consciência diferente de Abraham, tá? E o Bashar, ele tem uma regra básica, que é o seguinte: haja na sua máxima empolgação, dê o seu melhor sem nenhuma expectativa. Haja na sua máxima empolgação, dê o seu melhor sem nenhuma expectativa. Como assim, Aline? Lembra que eu te falei que o seu superior tem um caminho de menor resistência para aquilo que você quer? Para que você comece a se colocar na direção desse caminho de menor resistência, você precisa abrir o controle, abrir mão do controle. Como é que você abre mão do controle? Muitas vezes é difícil de se distrair, né? Eu falo, tem que se distrair, mas como é que eu vou me distrair? Lembra que eu te falei que eu ia te dar uma dica prática disso? Como é que eu vou me distrair? Vou assistir TV? Vou, sei lá, fazer o quê? Né? O se distrair, no caso, é com base nessa regrinha que eu vou te explicar aqui agora. Deixa eu beber só uma água. Bom, já é difícil, gente. De fundo, mas tá tudo bem, vocês estão me ouvindo. O que que acontece, né? O Bashar, ele dá essa regrinha básica, que haja na sua máxima empolgação, dê o seu melhor e, acima de tudo, sem nenhuma expectativa. Quando a gente age na nossa máxima empolgação, a gente está agindo inspirado pelo nosso eu superior. Como assim? Eu tô com vontade, hoje é sábado, de tarde, eu pensei que eu podia ir na praia fazer alguma coisa, mas aí me deu uma vontade enorme de gravar vídeo. Aí eu pensei, eu vou gravar esse vídeo. O que que eu tô fazendo? Eu tô agindo na minha máxima empolgação, tá? Ou seja, aquilo que mais me dá vontade de fazer naquele momento. Quando você tem, vamos voltar para as regrinhas que eu dei antes, a primeira e a segunda dica, um plano traçado baseado no que só você está vendo, você geralmente não quer seguir a sua máxima empolgação. Por quê, Aline? Porque você pensa o seguinte, vamos lá, esse é o caminho que eu tenho para conseguir isso. Vamos supor, por exemplo, que você é a pessoa que está se preparando, se matando para passar num concurso pela milésima vez. E aí, o que que acontece, né? Você tá aí focadão em passar um concurso e tal. Aí deu aquele dia de fim de semana, assim, que você pensou, hoje eu vou estudar 14 horas por dia, né? Enquanto eu não decorar isso, eu não vou. Aí você pensa assim, poxa, mas tal fulano me convidou para um churrasco na casa de um fulano, de não sei quem. Com tanta vontade de ir, meu Deus do céu, tô com tanta vontade de ir, com vontade de me divertir, sabe? Mas eu acho que vou ficar estudando. Nesse exemplo, você agiu na sua máxima empolgação ou você tentou criar o caminho para conseguir aquilo que você quer? Tentou criar o caminho, né? Então, o que que seria seguir a sua máxima empolgação? Ah, eu acho que eu vou para esse concurso, para esse churrasco mesmo, eu tô aqui. E aí você se alinha com isso. Eu tô aqui, talvez depois que eu chego eu consiga estudar, eu consiga fazer aquilo que eu quero, mas eu vou, tá bem? Eu vou. E aí você vai, mas sem nenhuma expectativa. Será que alguém vai me ensinar um concurso lá? Você só vai. Haja na sua máxima empolgação. Dê o seu melhor. Eu dei o exemplo do churrasco, né? Então você se diverte, você dança, você tá ali presente, você tá fazendo. A mesma coisa, de repente, tá? Você tem, como eu falei aqui, vou gravar o vídeo para vocês. Ajo na minha máxima empolgação. Dou o meu melhor, entrego o melhor de conteúdo, faço o melhor que eu tenho para fazer aqui para vocês, entrego tudo que eu posso entregar, dou dica, orquestro o vídeo de uma forma que seja boa para você assistir, tal. Dei o meu melhor. De repente você é a pessoa que está aí tentando fazer alguma coisa acontecer na sua vida, aí de repente você está lá, né, aquele momento que você resolve fazer algo que você amava fazer. Você está ali tentando ganhar dinheiro, por exemplo, de uma determinada maneira. E aí você ama fazer bolo, sei lá, um exemplo simples. E aí você ama fazer bolo, mas uma vontade de fazer um bolo, fulano vai fazer um aniversário, e aí me deu uma vontade tão grande de fazer um bolo para dar de presente. Nem é o momento que eu posso investir nisso, mas eu vou fazer. Que você vai lá, faz o bolo com todo carinho. Não tentando fazer para ganhar dinheiro do fulano, às vezes, sabe? Mas você faz na sua máxima empolgação, dá o seu melhor. Por que que eu falei não tentando fazer para ganhar dinheiro? Sem nenhuma expectativa. Sem nenhuma expectativa. Você solta as expectativas, você está confiando que tem algo maior cuidando de você. Lembra que eu te falei? Entender que o plano não é seu, é do todo. Então eu confio que tem algo maior já cuidando do que é meu.
E com isso eu consigo me entregar para agir na minha máxima empolgação, dando o meu melhor sem nenhuma expectativa. Beleza? Aí o que eu faço? Né? Nisso, provavelmente, pode ser que aconteça o seguinte: tô lá, dou o meu melhor, sem nenhuma expectativa, aí a pessoa levou um pedaço de bolo para o trabalho, e as pessoas do trabalho ficaram tão felizes que querem encomendar. Nossa, ela faz bolo para vender? E aí você sai da pessoa que estava zero grana para a pessoa que, de repente, vendeu 5 bolos no mês, na encomenda, sei lá, de kit para festa, cada kit de, sei lá, R$ 300 o kit para festa, e aí você conseguiu já 3 vezes 5, 1.500, né? Fazendo a conta aqui rapidamente, você conseguiu R$ 1.500 naquela semana, naquelas 2 semanas lá, não sei quanto tempo demora para fazer bolo, né? Sei lá, kit para festa, tal, sei lá, pode até ser na mesma semana mesmo. E aí você conseguiu o valor que você, claro, tem os ingredientes, né, e tal, mas você conseguiu esse valor que você não imaginava. Você estava ali, sabe, empenhada fazendo alguma coisa e só em uma semana você conseguiu aquele valor. Porque você agiu na sua máxima empolgação. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando você age na sua máxima empolgação, você vai sendo direcionada para as coisas, se coloca no caminho de seguir os impulsos do seu superior, você entendeu? E aí o caminho vai se desdobrando com leveza para você, sem que você tenha intencionalmente fazer algo acontecer, porque é leve para você. Você entendeu? Por isso que eu te falei, você escolhe estar certo ou ser feliz. Porque muitas vezes você escolhe tanto estar certo que você desiste e abre mão da sua felicidade. Então, o caminho de maior permissão, no caso, você vai se direcionando para ele quando você vai seguindo essa regrinha. Mas lembra, sem fazer as coisas para fazer acontecer. É como Abraham vai falar essa mesma regra do Tachar, como siga a sua felicidade, tá? Siga a sua felicidade. Teve um tempo que eu estava tendo muita dificuldade de fazer conteúdo, né? E eu queria fazer conteúdo para vocês, porque eu gosto de gravar conteúdo, esse que é o negócio. Mas, sabe, não estava saindo, não estava com vontade de gravar áudio, não estava com vontade de gravar vídeo. E aí eu soltei completamente. Soltei, eu falei, quer saber? Vou deixar, vou seguir minha empolgação. Minha empolgação, sabe qual era? Caminhar. Aline, mas o que tem a ver caminhar com vídeo? Então não tem nada. Pois é, quando eu caminho, eu não estou gravando vídeo, né? E aí eu simplesmente falei, vou caminhar, com vontade de caminhar, com vontade de caminhar. Fui caminhar, gente. Comecei a caminhar, e aí teve um dia que eu voltei da caminhada. Nossa, acho que vou fazer uma live. Nossa, mas, tipo, depois da caminhada eu decido fazer uma live. Pois é. E aí, por um período, aquilo foi o caminho de menor resistência para fazer conteúdo. Eu fazia live no Instagram, que era uma rede que eu queria usar, mas eu ficava sempre meio que travada para fazer conteúdo lá. E aí eu subia aqui no YouTube a live. Vê se pode. Você percebe que não tem um caminho certo para as coisas? Só que a gente se solta do controle, a gente vai se colocando no caminho do universo. Então, esse erro que eu te falei, você percebeu como ele é, muitas vezes, é um erro mesmo, porque você fica ali se limitando, limitando a sua vida, limitando as possibilidades que estão disponíveis para você exatamente agora. De repente, você acha que para você ter aquilo que você quer, só tem um caminho para você ter aquela experiência que você quer, para você ter aquele sentimento que você quer viver. E aqueles outros, sei lá, dezenas de caminhos que estão disponíveis para você e que você pode acessar agora, você não consegue se permitir acessar tentando bater na mesma tecla, tá? Então, fazer isso que eu estou te falando aqui é o que vai te colocar nesse caminho de maior permissão, tá? Soltar o controle, entender que não está dentro da sua zona de controle e o que parece estar dando errado muitas vezes é o que está dando certo, beleza? Isso é uma compreensão que vai fazer muita diferença para você. Ou seja, quando você perceber que estava dando errado, você não surta tanto. Peraí, não tem nada dando errado, está tudo sob controle. Mesmo que eu não veja tudo que está acontecendo, né, que pareça para mim que está dando errado, não tem nada dando errado, porque não sou eu que estou controlando tudo. Tá? E aí você começa a praticar a fé, que é confiar naquilo que você não vê. Você não está vendo os 30, 40 caminhos que o seu superior tem para trazer aquilo que você quer, mas você confia que existe. Tá? Mesmo que você não veja, você confia que existe, você se mantém em paz. Isso vai continuar trazendo paz para o seu coração, alívio para o seu coração, mesmo quando você não veja a solução, mesmo quando você não veja o caminho, mesmo quando o caminho que você acredita que deveria ser o certo pareça que está dando errado, você entende que você está sendo cuidado, que está sendo apoiado, que o universo está te guiando. E aí, com esse sentimento de guiança, de orientação, de que você tem segurança, naturalmente você consegue seguir a sua máxima empolgação. Sei que tem gente que vai falar assim, mas minha máxima empolgação, mas eu tenho que trabalhar. Ainda não entendeu, volta pro vídeo. Entendeu? Porque se você não entende que você está sendo guiado, que você está sendo apoiado, que você está sendo sustentado pelo universo o tempo todo, você não tem como soltar o controle. A falta
de soltar, na verdade, vem da insegurança, de você acreditar que você está sozinho, está desamparado. Então, essa prática, entender, peraí, tem algo maior cuidando de mim, é o que vai te permitir, por isso que as dicas estavam orientadas dessa forma, soltar e agir na sua máxima empolgação, dando o seu melhor, sem nenhuma expectativa, tá? Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu já tinha esse conhecimento muito claro na minha cabeça, mas eu confiava no algo errado, vamos dizer assim. Eu lembro que eu via umas meninas, né, na minha faculdade que elas não precisavam trabalhar, elas não precisavam se preocupar muito com se manter, né? E aí eu pensava assim, tipo, cara, deve ser muito bom isso, sabe? Ter pais que consigam dar essa base de sustento, de vida, né? De apoio, né? Ali para elas, que assim elas conseguem agir na máxima empolgação. Eu não sabia dessa regra naquela época, mas eu entendia que elas conseguiam abraçar oportunidades que muitas vezes, né? Não pareciam boas oportunidades para outras pessoas que precisavam se manter. Imagina, por exemplo, né? Você pega um estágio lá que, tipo, paga R$ 400, vamos supor. E aí, para uma pessoa que precisa manter a vida, que tem que trabalhar, que tem que arcar com as coisas, aquela pessoa não vai abraçar aquela oportunidade, sabe? Eu pensava muito nisso, porque aquela pessoa vai pensar, mas eu preciso me sustentar. Então, eu não vou abraçar uma oportunidade que não pareça, né, lógica nesse momento, porque eu não tenho quem me sustente. Eu pensava sempre isso. E aí a pessoa que geralmente, né, tem a quem sustente, ela abraça aquela oportunidade, ela tá ali, ela tá leve, ela tá vivendo porque ela sabe que tem quem apoie. E aí muitas vezes a gente esquece que existe o todo para todo mundo, independente, né, de você não ter família, de você não ter alguém, de você não ter um parceiro que possa te apoiar, de você não ter ninguém, um trabalho, muitas vezes existe alguém além de você, tá? Do visível cuidando de você. Naquela época, a Aline, né, daquela época, já tinha essa percepção do quanto de liberdade que você tem quando existe alguém que você pode apoiar, quando você tem alguém para que você confie, mas eu acreditava que esses alguém, né, eram só alguém físicos, né? Os nossos pais, nossa família, um relacionamento. E na verdade não é, tá? Todo mundo tem esse apoio. Eu costumo brincar que a gente acredita que a gente chegou aqui na Terra e é que nem aquele programa que tinha, né, no HBO, que era HBO, não, no Discovery Home Health, que era Largados e Pelados, né? Tipo, a gente nasce pelado, né? E foi largado aqui e a Deus dará. E não é assim. Todo mundo tem o eu superior cuidando, todo mundo tem o eu superior amparando, ninguém está desamparado, independente de como essa realidade física aparente ser para você, todo mundo tem a fonte criadora cuidando, mostrando para você o melhor caminho, te apoiando, te amparando, te amando, independente de quem você seja, incondicionalmente. Se todas as pessoas viraram as costas para você e você acha que o amor é condicional e por isso que você está sem amparo, pelo fato de você não ter essas pessoas, você está enganado, porque existe essa energia amorosa que vai amar você, vai te amparar, independente do que você tenha feito, do que você acha que você errou, tá? Então, essa confiança que vem de você ficar em paz é confiar em algo maior que você, tá? Eu sei que muitas vezes a gente olha para a lei da atração e se misturou muito com PNL, então é uma lei da atração meio confiando somente no que você vê no físico ainda, né? Não é um passo de fé, mas é um passo de confiança somente ainda no material. Você não sabe do material. O que eu quero te trazer aqui é justamente isso, entender que existe algo além do material apoiando você. E você que está assistindo esse conteúdo, para apoiar quem está assistindo esse vídeo hoje, e já teve uma experiência que o algo além do material te apoiou, te amparou, te guiou, como eu contei para você, né, da minha experiência lá, que eu achava que estava perdida, na verdade estava sendo guiada, conta aqui embaixo no comentário. Aline, mas eu vou me expor. Você vai ter a oportunidade, se você abrir mão um pouquinho, né, se desapegar da sua reputação, você pode ajudar alguém hoje a se sentir mais confiante. Porque muitas vezes a gente vê um vídeo de alguém que tem uma mensagem, que tem um depoimento de outra pessoa, a gente fala, caramba, eu comecei a confiar mais, eu comecei a apoiar, me apoiar mais porque eu vi outras pessoas, talvez hoje eu esteja me sentindo sozinha, mas tanta gente falou, né, disse que eu começo a ter mais esperança, que eu começo a ter mais fé, então hoje você pode contribuir com alguém, comentando aqui embaixo, se você teve experiência, de repente você sentiu, caramba, é real o que ela tá falando, eu já vivenciei isso na minha vida, a pessoa vai chegar aqui embaixo, vai ler os comentários, você que está assistindo, vem aqui nos comentários, olha, deixe seu depoimento se você tiver, mas olha hoje e fala, caraca, eu posso me sentir um pouco mais segura. Não aconteceu comigo. Talvez tenha esse caminho que aconteceu para fulano, é o caminho de menor resistência para fulano, mas tem caminhos também para mim. Você vai ver tantos caminhos diferentes se enrolando aqui que você vai entender que também tem um para você. Tá? Então é isso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixa o seu like. Se você acha que pode contribuir com a vida de outras pessoas, clica em compartilhar. Mas lembra, acima de tudo, você não está sozinho.
tá? Você não tá desamparado, você não tá sozinho. Os caminhos que você tá vendo, são 4, 5, 1, nenhum, são poucos diante da grandeza desse universo. Para agora, se você estiver assistindo esse vídeo, e se você puder fazer isso, olha em volta e olha o tanto de coisa que você nem imagina como aconteceu, como foi criada e que foi criada para você. Tá? Então, essa mesma energia, essa mesma inteligência está cuidando de você hoje. Tá bom? Beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Na verdade, assim, Aline, logo que você falou do caderno que você tinha colocado aqui, eu fiquei com vontade de comprar, mas eu não comprei, porque eu tenho alguns livros que eu leio sobre o assunto, eu assisto no YouTube, assisto outros vídeos no YouTube também, e eu faço bastante técnicas, assim, diariamente, já medito faz um bom tempo, já pratico muito, sabe? Aí eu tava pensando, não, vou fazer sozinha, né, vou continuar com o meu caderno da gratidão, vou fazer essa técnica aqui e outra, e não sei o quê, e fiquei me enganando. Essa foi, né, nossa, no primeiro dia que você falou do caderno, eu pensei, não, eu vou fazer sozinha, vai dar certo, eu vou conseguir, e não quis comprar. Aí, ontem de noite, eu pensei assim, cara, não, vou ter que comprar porque eu acho que vai funcionar, e é isso, e eu não tava me sentindo bem, né, mesmo fazendo bastante técnica, principalmente da Start. E aí eu comecei a usar ele hoje de manhã, então eu só fiz a prática da manhã e a prática agora de meio-dia, sabe? Cara, eu já tô me sentindo muito bem, meu Deus. Mas assim, ainda não aconteceu nada, imagina, né? Eu nem terminei o primeiro dia, mas eu já queria te mandar essa mensagem, porque assim, eu já tô sentindo que tudo vai dar certo, porque eu tô muito bem, eu tô muito feliz. E esse caderno é incrível, eu nem imprimi nem nada, eu só olho pelo computador, pelo celular e vou escrevendo num caderninho separado. Então é muito simples de usar. Nossa, amei. Inclusive, eu achava que era só o caderno, não sabia que tinha vídeos explicando. Cara, essas tuas explicações, elas valem muito ouro. Muito, 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 muito. Porque mesmo tu lendo no caderno, a gente tem um péssimo hábito de passar o olho no caderno e falar, ah, isso eu já sei, isso eu já sei. E aí quando vai fazer a técnica, parece que trava pra fazer, parece que pena. E não volta pra ler, né? Só que com você explicando nos vídeos, meu Deus, surge muita ideia, fica muito fácil fazer e é muito rápido. Tipo, você faz de manhã e eu levei 15 minutos pra fazer. Então, nossa, aqueles vídeos explicativos, eles são incríveis. Incrível, meu Deus, mulher do céu. Parabéns, eu amei. Queria expressar aqui a minha gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.